E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu não estou mais no canal que eu estava antes e agora eu estou ativando novamente o meu novo canal. Gostaria de pedir aí aos amigos que pudessem lá visitar, né? Se inscrever no canal, porque eu estou reativando meu trabalho no meu canal Pare para Pensar. Então, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre misantropia. Que as pessoas não entendem o que é misantropia. As pessoas acham que misantropia é ódio pela humanidade. Acham que o misantropo é violento, que o misantropo é agressivo. E na origem etimológica da palavra, misantropia quer dizer ódio pela humanidade. Mas nós sabemos que existem várias formas de você odiar. O ódio é uma energia importante para que a gente consiga reagir a uma situação, né? Então o ódio na questão de reação, né, de reatividade, a algo que está lhe incomodando, a algo que você não compartilha, que você não participa, que você não concorda, é importante para você se posicionar, não é mesmo? Não precisa ter violência para ter ódio. Então, o ódio pode ser muitas das vezes considerado aversão. Aversão pela sociedade, aversão pela forma que a sociedade é estabelecida, constituída. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa, né? Eu vou me colocar como um niilista. Eu acho que o niilista é uma das poucas pessoas, aquele que desenvolve o niilismo, né, de dentro para fora. Não o niilismo acadêmico, não o niilismo de Nietzsche, sabe, de Schopenhauer. Não. Esse niilismo doloroso, sofrido, não. O niilismo, apesar de que o niilismo de Nietzsche, apesar de ser doloroso, é um niilismo de superação. Um niilismo positivo, onde você tenta simplesmente contemplar a realidade das coisas, né? De que existir não faz sentido, de que a vida é difícil, de que nós somos escravos dentro dessa matrix, mas Nietzsche ainda trabalha com essa questão do super-homem, né? De desenvolver uma reatividade, uma capacidade de reação em cima desse mundo aqui que é tão hostil, tão desagradável muitas das vezes. Então, e da maioria das vezes, desagradável. Então, eu queria aqui meio que justificar, né? Porque as pessoas acham que ser misantropo é ser uma pessoa do mal, é ser uma pessoa preconceituosa, não tem nada a ver, né? Niilismo não tem nada a ver com grupos específicos. Por exemplo, existem os racistas, né? O racista, ele tem um ódio contra determinado grupo, ou pessoas de cor, né? Ou certo tipo de regionalidade, pessoas de certas regiões. Isso não é misantropia, isso, né, é ódio por um grupo. Tem os xenofóbicos, né, que tem ódio de estrangeiros, isso é ódio por certos grupos. Então não podemos confundir misantropia, que é um ódio pela humanidade em si, pela coletividade em si, não ódio contra grupos específicos. Nós temos o ateísmo, né, tem o ódio contra as religiões. Eu também compartilho desse ódio. É uma rejeição, né? Não é um ódio de violência. Nós somos pessoas civilizadas. Nós não estamos mais na Idade Média. Nós não somos bandidos. Somos pessoas que respeitamos as leis, que andamos dentro das leis, mas que temos o nosso pensamento, nosso posicionamento filosófico, ideológico, diante dessa sociedade que não presta, né? É uma sociedade de crime, de abusos, de desrespeito, é uma sociedade de diferença social. Eu estava vendo hoje, né, um especialista em economia falando que hoje no Brasil os tributos para os ricos são cerca de 5%. Os ricos que desfrutam das melhores escolas, né, da melhor educação, dos melhores hospitais. Os ricos desfrutam de tudo de melhor, né? E das melhores residências, e os tributos em cima desses ricos é cerca de 5%. Em cima dos pobres é a 18%. Olha a discrepância absurda, né? Ele estava explicando que estão tentando reformular, né, a questão dos impostos, dos tributos, exatamente para se tornar uma coisa mais justa. Mas também não sei se isso faz sentido. Mas, enfim, que mundo é esse, né? Tributos para ricos 5%, para pobres 18%. Então, nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, né?
desumana. Então, se eu sou humano, eu tenho que odiar uma sociedade que é desumana, que não garante segurança, não garante justiça, não garante equilíbrio social, não é? Equidade social, igualdade social. Então, eu sou misantropo por isso, pô. É uma questão lógica, é uma questão justificada, sabe? Não é um ódio gratuito pelo ser humano. É um ódio à sociedade da forma que ela se estabeleceu. E eu me afasto mesmo, né? Além de ser misantropo, de ser afastado da sociedade, eu também sou niilista. Não vejo sentido nessa porra aqui. Sou antinatalista. Pra mim, não quero saber dessa história de ter filho. Acho que ter filho é loucura. E eu descobri que parece que a misantropia, né, que é meio atrelada ao niilismo, ao ateísmo também, essas questões filosóficas existencialistas, eu descobri que parece, né, que nós niilistas, nós misantropos, ateus, né, vou dizer nem tanto, porque tem muito ateu por aí que não é niilista nem misantropo. Ele continua vivendo na sociedade normalmente, fazendo tudo que todo mundo faz, só não acredita mais em Deus e não frequenta a religião. Agora, niilista tem um posicionamento diferente. Misantropo também tem um posicionamento diferente. Minimalista, pessoas que dão uma reviravolta nas suas próprias vidas e mudam totalmente seu comportamento diante de uma sociedade que muitas vezes não compreende esse comportamento. Que é um comportamento legal, né, dentro da lei, é um direito viver isolado, viver sozinho, mas jamais incomunicável, né? Porque, como eu falei, quando o indivíduo quer se deixar de se comunicar, aí é um transtorno mental. Isolamento não quer dizer isolamento social, afastamento social, não quer dizer que você se isole em termos de comunicação com as pessoas. Hoje existem muitos recursos de comunicação à distância, né? Sem contato físico, comunicação virtual. Aí fica um monte de idiota aí, gente que não sabe o que está falando, que fala como é que pode um cara misantropo ter rede social. Porra, que coisa idiota é essa? Misantropia é uma postura de vida, não quer dizer que você vai deixar de se comunicar com as pessoas, isso é absurdo. Mesmo porque você tem que sair, você tem que comprar as coisas, né? Você tem que ver como é que o mundo está, se informar sobre o mundo. Então, essas pessoas ignorantes que falam essas coisas aí de quem é misantropo. Eu queria fazer aqui, né, uma observação que parece que a misantropia, que na realidade não exclui o sentimento. O ser humano o misantropo, mesmo niilista, né, mesmo antinatalista, é porque essas posturas são extremamente racionais, extremamente lógicas e até mesmo envolvem muito sentimento. Por quê? Porque quando você não quer que crianças nasçam para sofrer, aí você ama as crianças, né? O cara que ama um filho, jamais vai colocar esse filho no mundo. Quem ama a criança, não coloca a criança nesse mundo para sofrer. Sofrer de várias doenças, sofrer de muito trabalho escravo, que depois que se torna adulto, a grande maioria tem que trabalhar igual escravo, tem que lidar com a ideia de que vai morrer, tem que perder também seus entes queridos. Muitos ficam paraplégicos, muitos são doentes mentais, muitos estão com câncer, dores terríveis. Isso que é uma condição humana. Então, quem ama o ser humano não coloca o ser humano nesse mundo aqui, né? E os que estão aqui, você vai cuidar se você puder, né? Se você tiver poder para isso. Se você não tiver, você vai se afastar, porque o ser humano é perigoso. Você vai cuidar de você, né? E aí, né, eu fiquei pensando sobre esse assunto e descobri que parece que nós, misantropos, não é que nós deixemos de ter emoções, isso é quase que impossível, né? Deixar de ter emoções seria um psicopata, né? Alguém que não tem consciência, sei lá, que tem muita racionalidade, mas que não tem emoção. Acho que não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o caso de um misantropo, não é o caso de um niilista, de um racionalista. É diferente, porque você tem essa capacidade de administrar suas emoções. E aí você começa a ver as emoções que são mais positivas na sua vida. E aí você descobre que dependência emocional é a pior coisa. Dependência emocional de pessoas, de pai, de mãe, de mulher, de filho, de irmão, de parente, qualquer um. Dependência emocional é a pior coisa. E aí parece, né, que como eu falei, nós niilistas, nós que optamos por uma misantropia, por esse ódio, entre aspas, nessa aversão por essa sociedade hipócrita, imunda,
desigual, quando nós optamos por nos afastar, é porque nós temos inteligência emocional, a capacidade de gerir nossas emoções. E aí nós utilizamos as emoções mais apropriadas. Emoções que nos permitem viver de uma forma mais segura, de uma forma mais afastada, né? De uma forma mais protegida mesmo. Porque a palavra santo quer dizer o quê? Separado, né? Separado da humanidade. Essa que é a ideia de santidade, tem nada a ver com espiritualidade. Então, quando você tem um terreno santo, são poucas pessoas que podem pisar ali, né? Isso que é a ideia do santo, né? É um terreno consagrado, é um terreno especial, que deve-se ter muito cuidado ao pisar nesse terreno, porque tem regras. Para quê? Para a própria proteção. Temos aí a questão, né, das regiões que são protegidas por lei, né? Regiões que são protegidas na questão ambiental, onde você não pode, poucas pessoas podem entrar ali, são reservas, né? Então, para quê? Para a própria proteção. Então, quando nós, nihilistas, misantropos, nos colocamos com certo afastamento emocional em relação a esse mundo aqui, é simplesmente para garantir essa santidade, essa separação, essa proteção, que nossas mentes sejam reservas ambientais, né? Com jardins de conhecimento, com florestas, né? Muito bem preservadas, mas para isso eu preciso afastar os outros, não tem jeito. Entende? Se tem coisa que não presta, você tem que afastar. E nós, observando o ser humano, observando como o ser humano me parece que a grande maioria não tem esse gerenciamento emocional. Não tem essa capacidade de trabalhar o ódio, de trabalhar a repulsa. Não tem essa capacidade de investir nas emoções mais positivas. Porque nós estamos no mundo físico. O mundo físico é um mundo hostil. E o mundo psíquico, quando você se relaciona com as pessoas, também é um mundo hostil. Um mundo que envolve parasitismo social, que envolve dependência emocional, que envolve verdadeiros vampiros, uns sugando as energias dos outros. Então, a nossa condição é uma condição, eu acho, privilegiada do ponto de vista de gerenciamento emocional, de trabalhar as emoções que o mundo chama de negativas, né? O ódio, a repulsa, né? Até o egoísmo, né? Que ser egoísta não significa ser invejoso de ninguém. Egoísta significa você pensar só em você. Trocando em miúdos, não é fazer mal para ninguém, não é invejar nada de ninguém. Quem inveja as coisas dos outros é ganancioso, não é egoísta. Ganância e egoísmo são coisas diferentes, né? O egoísmo é o cara que pensa só em si. E, claro, né, se eu vivo em sociedade e eu quero viver bem, de uma certa forma eu também tenho que pensar nos outros. No sentido de que, para eu estar bem, os outros precisam estar bem. Então, é aquela questão da gentileza. Por mais que você tenha ódio por essa humanidade, você não tem ódio pelo homem em si, pela pessoa. Não é uma coisa personificada, personalizada, direcionada para uma pessoa ou especificamente para um grupo. É um ódio pela própria condição humana miserável. É um ódio pela sociedade da forma que ela se estrutura. Não é ódio pelo negro, nem pelo branco, nem pelo amarelo, nem pelo asiático, nem pelo estrangeiro, nem pela mulher, nem pelo homem, nem por grupo nenhum. É um ódio por esse contexto todo de sociedade. É uma aversão mais do que um ódio. E nós conseguimos trabalhar isso de forma a não sermos violentos, porque quem é violento nessa sociedade são as pessoas mais amorosas. São as pessoas que primam pela família, primam pela religião, primam pela socialização, primam pelo amor. Esses são os mais violentos. Esses são os mais corruptos. Já pararam para pensar nisso? Se não parou, pare para pensar. Nós, misantropos, nihilistas, ateus, minimalistas, que nos isolamos, queremos só viver nossas vidas em paz, da forma mais egoísta possível, sem prejudicar ninguém, vivendo harmonicamente, isolados, livrando os outros de nós e nos livrando dos outros. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E mais uma vez vou pedir, porque nunca é demais, né? Se não se inscreveu, por favor, se inscreva para ajudar o canal. Fui!